Nutri, existe risco de morte após a cirurgia bariátrica? Já ouvi falar que existem vários casos, conheci uma pessoa que morreu depois que fez a cirurgia bariátrica. Me conta um pouco mais sobre isso. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os riscos de morte, casos de pessoas que infelizmente faleceram após a cirurgia bariátrica. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu já quero fazer aquele lembrete de não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo e compartilha com todas as pessoas que já ouviram falar sobre isso, que têm dúvidas sobre esse assunto, que sempre perguntam porque é algo recorrente dentro do consultório. E bora lá! Bom, pessoal, então o que a gente precisa entender? Vanessa, é uma pergunta que chega o tempo todo no consultório. Vanessa, Nutri, existe essa questão de ter um risco de morte na cirurgia bariátrica, depois da cirurgia bariátrica? Sim, gente, isso sempre vai existir com qualquer tipo de cirurgia. Seja uma cirurgia muito simples, eu tive uma fratura no dedão, no indicador e vou precisar fazer uma cirurgia. Sejam cirurgias maiores, mais extensivas, um grau de complexidade maior. Toda cirurgia existe o seu risco, tá? E aí, o que é a primeira coisa e mais importante a gente entender, que é algo que eu acho que eu martelo nesse canal em todos os vídeos, a importância da gente fazer um acompanhamento prévio, e um acompanhamento prévio detalhado, com calma, com paciência, fazendo todos os exames da forma correta e adequada. Por quê? Para que a gente possa minimizar esses riscos. Então, existe uma série de vídeos aqui no nosso canal que eu já falei sobre a questão dos exames, já falei sobre a perda de peso antes da cirurgia, a gente controlar os nossos exames, controlar tudo aquilo que está alterado antes mesmo da cirurgia, porque tudo isso diminui as chances de alguma complicação na cirurgia, tá? E aí, pessoal, eu vou falar um pouco dessa questão dos riscos de morte, mas eu não vou entrar em características específicas, porque mais pra frente a gente vai ter alguns vídeos específicos sobre essas situações. Mas eu quero falar de uma forma geral que sim, existe, mas que hoje também nós temos as chances e os índices de mortalidade associados à cirurgia bariátrica são muito menores. A cirurgia bariátrica, gente, é uma cirurgia que avançou muito nas últimas décadas, tem sido cada vez mais estudada e a cada dia que passa é uma cirurgia mais segura. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então, como eu falei, a primeira coisa mais importante é fazer um bom acompanhamento prévio. O segundo, uma boa equipe, tá, gente? Então, procurem profissionais, cirurgiões, conversem com outras pessoas que já fizeram a cirurgia com esses cirurgiões, com aquela equipe, para ter realmente essa confiança. E é muito importante também que vocês tenham essa confiança. Não adianta ir no cirurgião que você ouviu falar muito bem, mas que na hora que você chegou lá você não se sentiu tão confortável, você não se sentiu confiante. Isso é muito importante, eu falo isso inclusive com os meus pacientes. Eu falo, olha, se você às vezes não está se sentindo bem, não está se sentindo confortável, eu prefiro te indicar um outro nutricionista para que você tenha um link, digamos assim, perdi agora a palavra, mas uma conexão, uma boa conexão e siga a orientação, do que às vezes continuar comigo achando que, porque ela é bariátrica, etc e tal, mas não seguir nada do que a gente está recomendando, do que eu tô orientando. Então é muito importante que vocês tenham essa confiança na equipe, no profissional, nos profissionais com quem vocês vão operar ou com quem vocês estão acompanhando nesse momento, tá? Então, como eu falei, gente, os riscos associados à cirurgia existem como qualquer outra cirurgia, como qualquer outra entrada ali no centro cirúrgico, anestesia, etc e tal. Então, isso vai existir. Hoje, pela cirurgia bariátrica não é mais tão comum e não acontece tanto, as cirurgias abertas, isso já diminuiu muito os índices de mortalidade na cirurgia, mas infelizmente sim, pode acontecer. Só que o que eu quero trazer de maior alerta para vocês que estão assistindo esse vídeo é sobre os riscos de mortalidade após a bariátrica, tá, gente?
Hoje, infelizmente, os maiores casos mais, na verdade, nem os maiores, os mais comuns que a gente escuta falar muitas vezes foram depois da cirurgia por algumas complicações. Podem acontecer por uma questão de uma hérnia, pode acontecer por uma embolia pulmonar, pode acontecer por uma fístula gástrica. Eu tô falando esses nomes difíceis, mas como eu falei, futuramente a gente vai trazer vídeos mais específicos sobre cada situação dessa. Pode acontecer um processo tardio, porque às vezes o paciente teve um reganho de peso e aí teve alguma complicação. Mas o que eu quero que vocês saibam, que vocês entendam? Infelizmente, gente, muitos casos, não vou falar todos, nem vou citar percentual de forma alguma, poderiam ter sido evitados, tá? E por que isso? Nossa, Maria, você tá falando então que talvez a pessoa poderia estar viva hoje? Sim, em alguns casos sim. Eu falei muitos, mas eu vou falar em alguns, tá, gente? Para não errar. Em alguns casos sim. Por quê? Porque em algumas situações, gente, às vezes a pessoa foi deixando levar aquilo ali. E aí, quando chegou ao hospital, quando foi procurar a equipe médica, infelizmente foi tarde demais. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero sempre trazer um alerta para vocês. Vocês precisam cuidar de vocês, da saúde de vocês depois que fazem a cirurgia bariátrica. Não é porque vocês estão dentro do peso, estão olhando para o espelho, estão se sentindo bem, aparentemente os exames estão legais, que está tudo bem, tá? É muito comum acontecer em situações do paciente, não, tá tudo ótimo, eu tô só sentindo uma dorzinha de estômago, enjoada, mas deve ser normal da cirurgia. Eu tô só tendo algumas dores, por exemplo, em questão de intestino, mas deve ser só por conta da cirurgia. Meu intestino tá ficando muito alterado, mas deve ser uma coisa normal, porque eu comi alguma coisa diferente. E vocês, infelizmente, algumas pessoas não relatam isso para a equipe. E vocês precisam, gente, ficar muito atento aos sinais e sintomas. Eu não tô aqui querendo colocar medo, nada disso. O que eu quero é que vocês entendam que vocês estão vivenciando um novo corpo, uma nova realidade, novos sintomas, novas situações. Então, vocês precisam entender e saber o que é normal, o que não é. Então, eu falo, é uma coisa básica, tá? Mas quando a gente pensa assim, ah, Vanessa, eu tô com febre. Se eu tô com febre o tempo inteiro, febre, então só tomando remédio para baixar a febre, isso vai resolver? Não, porque eu estou tratando só o sintoma. Eu não descobri a causa do sintoma. A febre, gente, é simplesmente um sintoma de que, opa, tem alguma coisa acontecendo com o meu corpo que não tá legal. E aí eu preciso entender o que tá gerando essa febre e fazer um tratamento adequado, tá? Então, a mesma coisa vocês têm que entender no corpo de vocês. Eu falei da febre porque é uma coisa básica, uma coisa simples, é uma coisa que todos nós conseguimos entender. Mas às vezes está sentindo algumas dores, alguns incômodos, acha que é uma bobeirinha, acha que é uma coisa simples, mas isso não é normal. Não é uma coisa, às vezes, esperada do processo, tá? Então, gente, tá sentindo isso, até um parênteses, não muito a ver, mas que pode também ter uma relação, tô falando nem com questão de morte. Mas o vídeo que eu falei para vocês sobre a depressão. Às vezes vocês estão sentindo aquele desânimo, aquela fraqueza, aquele cansaço, e aquilo ali vai evoluindo, até que confunde muito com os sintomas de depressão. Como eu já falei nesse vídeo da depressão, existe sim uma depressão, em alguns casos precisa ser diagnosticado, mas existem situações que às vezes é uma depressão e também é uma deficiência de vitaminas e minerais, ou às vezes é só uma deficiência de vitaminas e minerais. E aí, por que chegou a evoluir para um quadro desse? Porque a gente foi deixando, achando que é normal. Então, quando nós falamos sobre a importância do acompanhamento, gente, a importância do acompanhamento para o resto da vida de vocês. Isso é fundamental. A gente fala igual como se fosse um pediatra, ele precisa te conhecer, o cirurgião, a sua equipe, precisa te conhecer desde o antes do pré-operatório até depois. Por quê? Pequenos sinais, nós enquanto profissionais vamos entender, vamos pegar e falar assim, olha, opa, isso não é normal, isso não é algo esperado da cirurgia bariátrica. Às vezes vocês relativizam e acham que é normal, ah, não, é tranquilo, é normal e tal, é isso mesmo. Várias pessoas já relataram isso, várias pessoas já tiveram isso,
mas como dizia minha mãe, a maioria das mães, você não é todo mundo. Então, gente, prestem muita atenção, porque infelizmente alguns casos, alguns relatos de morte, alguns estudos que nós temos que vamos apresentando, que são nos apresentados, de morte após a cirurgia bariátrica, eu falo pós mesmo, né? A pessoa já fez há algum tempo, como dias, meses, semanas, às vezes até anos. Em alguns deles poderiam ter sido evitados. Não estou falando que é o caso de todos, mas vocês precisam estar atentos aos sintomas, o que acontece com vocês e procurar. Mesmo que às vezes, gente, seja bobeira. Eu já tive casos de paciente que estava com muito receio, sentindo muita dor no peito, chegou no hospital, era gases. Mas eu falei com essa paciente, eu falei assim, antes sejam gases do que alguma complicação mais séria. Porque ela depois veio falar comigo, Vanessa, eu fiquei morrendo de vergonha. Fui parar na emergência, no setor cardiológico, achando que eu tava infartando e era só gás. Eu falei assim, graças a Deus, antes isso. Imagina se tivesse sido realmente um infarto. Foi pelo menos gases, mas se tivesse sido também um infarto, ela teria cuidado a tempo, ela teria procurado uma unidade de atendimento, um pronto atendimento a tempo de cuidar da sua saúde, tá? Então, como eu falei, esse vídeo hoje é para explicar que sim, existem alguns relatos, pode acontecer, como qualquer cirurgia. A gente precisa se preparar antes para minimizar todas essas chances e no pós-operatório estejam sempre muito pertinho, muito alinhados com a equipe de vocês, tanto do cirurgião quanto a equipe multidisciplinar, para evitar e inclusive para tirar dúvidas, gente, porque às vezes são coisas simples que vocês podem entrar em contato com o profissional de vocês que já vai saber, não, isso é normal, isso não é. É uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes. O que é esperado na primeira semana? O que é esperado dos sintomas no primeiro mês? O que não é? Para que vocês possam ter essa noção, essa ciência e cuidar também da vida, da saúde de vocês e ter um processo muito positivo, muito agradável e o resultado cada vez melhor, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com todos os seus amigos, familiares, compartilhem com aquele familiar que fala às vezes mal, que tem muita chance de acontecer morte, para que ele possa entender, inclusive te ajudar também durante esse processo, ficar um pouco mais tranquilo também com relação a isso. E o que vocês tiverem de dúvidas, perguntas, se infelizmente tiver às vezes alguma situação que vocês conheçam, queiram entender um pouco melhor, coloca aqui nos comentários para a gente responder, que vamos ajudar outras pessoas, te ajudar e crescer essa comunidade para que a gente possa ter uma troca de informações cada vez melhor. Não esquece de deixar o seu like, de curtir, né? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, até a próxima semana. Um abraço!